Vamos a Brasília, o João Pedro Melo está com a gente para falar sobre o quê? Chegou a hora do quê? Das convenções. Estamos falando de eleição há tanto tempo, mas agora é que as convenções dos partidos vão acontecer, né, João Pedro? Boa tarde. Oi, Ronald. Oi, Zaidama. Ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A partir deste sábado, partidos políticos e federações podem fazer as chamadas convenções, que oficializam a escolha de candidatos a prefeito e vereador para a eleição de outubro. O prazo termina no dia 5 de agosto. Essas reuniões estão no calendário oficial da Justiça Eleitoral e são um requisito necessário para as legendas e federações que desejam lançar políticos na disputa. As ações também são uma condição indispensável para que um candidato tenha o registro validado na Justiça Eleitoral. A medida vale para os 29 partidos políticos e as 3 federações que têm registro no Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, as datas são definidas por cada legenda de forma autônoma. O consultor de análise política, Lucas Fernandes, destaca que o momento é de avaliação por parte das legendas. Nesse momento, o que os partidos estão querendo é postergar ao máximo a decisão final a respeito de quais candidatos eles vão apoiar, se vão lançar candidatura própria ou não, para conseguir formar a aliança eleitoral mais vantajosa para eles. O fato é que aqui no Brasil, uma pessoa não pode concorrer a algum cargo eletivo se não estiver filiada a um partido e se não tiver sido escolhida pelos próprios pares para essa disputa. Vale destacar que no caso de vereadores, as siglas precisam atender à chamada cota de gênero. Isso quer dizer que existem percentuais mínimos e máximos para candidaturas de homens e mulheres, e normalmente esses valores variam de 70% a 30%. Nessas reuniões, os partidos e federações devem elaborar uma ata que vai sintetizar o que ficou decidido. Essa ata segue o que prevê a legislação eleitoral, já que será usada para o registro de candidatos no TSE, o que deve ser feito até o dia 15 de agosto. Na ata, a Justiça Eleitoral vai verificar a regularidade da documentação do candidato e se ele preenche os requisitos para disputar as eleições. Se for encontrada alguma irregularidade na escolha do partido, o registro pode ser rejeitado, o que impede esse candidato de concorrer ao cargo. E aí vai, depois desse período, ser deixada de lado a expressão pré-candidato para que todos assumam de uma vez a responsabilidade, o compromisso daquilo que desejam, na verdade, porque ninguém entrou nessa barca porque teve algum tipo de imposição. Ninguém tá com a faca no pescoço para ser candidato, tá lá porque quer. Então agora é a hora de verdade de fazer a coisa acontecer e tem uma chancela burocrática. É a convenção de cada partido, de cada coligação, né, Zaidan? E tem muito de faz de conta, né? As campanhas já estão... Mas todo mundo é candidato. É que tem uma questão burocrática aí que fica no meio, claro, né? Não, é pré-candidato, não pode isso, não pode aquilo. Isso é tudo cascata, né? Os caras são candidatos há muito tempo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, até pela importância das duas cidades, vale ressaltar, no Rio, a pesquisa recente corrobora as anteriores, com o Eduardo Paes muito na frente, em condições, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Há uma avaliação na campanha do Ramagem de que ele ainda é desconhecido e que a maior parte da população não sabe que ele é o candidato do Bolsonaro. Acham até que esse noticiário relacionado com aquela gravação vai tornar ele mais conhecido e as pessoas vão descobrir que ele é próximo do Bolsonaro. E agora já foram juntos para o palanque e tal, mas a vantagem do Paes continua imensa. Mas a ideia do PL é fazer a nacionalização da disputa, fazer Lula-Bolsonaro versão Rio de Janeiro. Em São Paulo, onde isso está dado, porém com uma peculiaridade, né? Porque é uma disputa para saber quem é o candidato do Bolsonaro. Se é o prefeito, até agora todos os sinais públicos do Bolsonaro são de que sim, é o prefeito, o Nunes, ou se é lá o Marçal, não é? Que também reivindica proximidade, amizade, aquela coisa toda. E o Boulos é o candidato público e notório do Lula. A ideia na candidatura do Nunes é fazer com que o Boulos fique associado ao que eles entendem é um momento de desgaste do Haddad, principalmente com essa coisa organizada de ataques ao Haddad. Então eles querem colar o Boulos nisso. E o Boulos, por sua vez, pretende falar muito, inclusive, de Sabesp, né?
Aliás, Ronald, Aham. 14 bilhões e 800 milhões de reais. Uhum. Isso aí dá 2 bilhões e 600 milhões de dólares, arredondando. É pouco. O governo do estado, que tinha 50%, fica com 18%. E a Equatorial terá 15%. O restante pulverizado no mercado de ações, só que a Equatorial vai poder indicar representantes no conselho, o presidente e o executivo principal. É uma empresa que tem experiência com energia, mas lida com saneamento há 3 anos, e só no Amapá. Ou seja, tem 800 mil clientes, que é um bairro da cidade de São Paulo. Né? E agora ela vai comandar o saneamento no maior mercado do país. E isso vai ser usado pela oposição nas eleições municipais e particularmente em São Paulo. Bairro mediano, né? E se a gente for para bairros do extremo sul e do extremo leste da cidade, né? Claro. O tamanho disso é monumental. E lidar com uma complexidade, eu confesso que eu queria conversar com alguém, entrevistar alguém que vai assumir o compromisso da parte operacional e perguntar se o tamanho do enrosco, por exemplo, da área de galerias em São Paulo, o que precisa ser feito para transformar isso em algo minimamente aceitável para o nível de exigência que esse sistema tem. Né? Eu não estou nem falando da questão do fornecimento, né? Estou falando do dia a dia. Eu tenho experiências de processos pequeninos da Sabesp que eu transporto para coisas gigantescas. Por exemplo, conheço uma rua que teve, ao longo de 1 mês e meio, 4 perfurações da Sabesp exatamente no mesmo ponto para resolver o mesmo problema. O problema é a gestão da Sabesp que não soube fazer, e quem vem para isso, porque não é possível que isso não custe dinheiro. Não é possível que isso diminua o lucro. Não é possível que isso não traga transtornos. E eu estou falando de um negócio pequeno, uma agulhinha mesmo num palheiro. Pequenino. E a gente está lidando com um sistema de altíssima complexidade. Né? Altíssima. E aí quando me falam que tudo que a empresa fez foi tratar de 800 mil clientes, me dá um aperto no coração, viu, Zaidan? Eles vão ter que, obviamente, absorver toda a estrutura atual, né? Mas, embora com 15% e o Estado com 18%, a empresa vai ter muito mais poder. Se você indica o presidente, 3 conselheiros e o executivo principal, você vai mandar, né? Exatamente.